No programa de ontem, senhoras e senhores, no Falando Francamente, eu falei francamente de um grande amigo, que foi um grande vereador, talvez na história um grande político da cidade de Pérola, quando na época fazia-se política com galhardia, com categoria, com respeito, e acima de tudo não tinha remuneração, e esses políticos fizeram verdadeiramente a história dessa grande cidade. Por isso, entre os referendados, nós fizemos questão de falar do meu amigo, meu parceiro, Odeir Ramos, que foi e continua sendo aí um dos grandes políticos que escreveu a história de Birigui. Mas outros tantos nomes também fizeram com que a Câmara Municipal de Birigui fosse valorizada. Desde o tempo lá atrás, quando a Câmara se reunia no edifício Mazucato, ali entre a Oswaldo Cruz e também a 7 de dezembro, aquele prédio ali, era o recinto onde a Câmara Municipal de Birigui se reunia. Depois ela mudou mais do que inquilino atrás de casa para alugar. E, na época, grandes nomes, grandes vereadores também passaram por aquela casa. Confesso para o senhor que as transmissões eram feitas através das emissoras de rádio que venciam as concorrências e tinham o direito de transmitir todas as sessões que eram feitas às segundas-feiras. Depois, por causa do Odeir, que trabalhava em São Paulo como chefe de gabinete do Clavin Sebal na Caixa Econômica, mudaram para sexta-feira. E isso deu vazão para que depois viesse para terça-feira. Mudaram-se as datas, mudaram-se os costumes, mudaram-se os vereadores, mas sempre lá atrás há uma lembrança muito grande. Quem acompanhou e quem acompanhava as sessões de Câmara sabia que era grande a audiência. Respeitava o eleitor, respeitava o político e sempre as emissoras de rádio no horário das 19 horas, a sessão começava às 20, já tinha as suas preferências aí e transmitiam isso. O vereador não ganhava absolutamente nada. Somos dessa época. No final da sessão fazia-se uma vaquinha entre os vereadores para jantar no Paqueirão e sempre na vaquinha acrescentava mais um, que era esse que vos fala, e fazia as transmissões. Por lá nós vimos aí Antônio Cordeiro, Jorge Ferrari, vimos Natal Mazzucato, vimos lá as senhoras e senhores Salvador Gianpietro, Arildo Gajardoni, Dr. Adalto Quirino Silva, o meu amigo Canarinho, Luiz Tonsig, o grande Canarinho, grandes nomes aí, o Luiz Rodrigues, para nós o Chu, e nomes que fizeram o destaque todo especial e colaboraram muito para o progresso de Birigui, em especial para a história política. Ali desafios eram feitos, lá atrás antes, quando a Câmara se reunia, ali na Praça James Mellor, havia outros tantos lá, como o Zé Fiorim, tinha lá também Mário Crane dos Santos, Eliseu Lausten, professor Eliseu Laustenleger. Eu não consigo falar Laustenleger, o Mário Crane também não falava Laustenleger, né? Então, o professor Eliseu, sempre num debate muito grande, acalorado, de palavras bonitas que eram proferidas pelos dois aí, nos combates às sessões de Câmara, Mário Crane e o professor Eliseu Laustenleger, que, sem dúvida, foi uma passagem muito grande desse vereador. Tivemos também Antônio Piratelli, tivemos aí recentemente vereadores que se destacaram. José Firmino Grosso fez um grande trabalho, mas lá atrás nos dá a saudade daquela audiência que tinha, aquela preocupação da população de acompanhar o trabalho do vereador. Tinha até nota de falecimento, e o rei das notas de falecimento, votos de pesar, era o meu amigo Ferrúcio Tompsiti, lá da Casa Santa Luzia, marido da Dona Luzia e pai do Maurílio. Então, era bom ver aquele tempo gostoso em que se discutia política com categoria, se discutia política com análise profundo, se falava daquilo que a cidade necessitava, daquilo que não havia nem tão pouco lá, chamada oposição, nem situação, nem grupo desse, nem grupo daquele, eram todos que discutiam a mesma ideia e, no fim, havia sempre alguns projetos aí que eram aprovados quase que seguidamente, por uma diferença enorme de número de vereadores. E era gostoso. Os vereadores falavam, traziam considerações importantes, traziam razões e, se fossem eles o responsável pelo sucesso da cidade, tem que se empacotar e dar a eles
essa coisa maravilhosa que é a nossa cidade. Portanto, senhoras e senhores, a história política de Birigui é muito grande. Da Câmara Municipal saíram aí 2 deputados. Saiu nosso querido Renato Cordeiro, saiu o doutor Alceu Barroso e Carvalho e saiu recentemente aí o deputado Roque Barbieri. Então fizeram nomes, saíram prefeitos também da Câmara Municipal. José Roberto Santos foi um grande vereador, também teve a sua contribuição para a cidade e também foi prefeito municipal de Birigui. Pedro Bernabé não foi vereador, mas também deu a sua contribuição. Cristiano Salmeirão, de vereador, passou a ser prefeito municipal, sonhou em ser deputado federal, mas o alicerce dele aqui de Birigui não deu essas condições, mas é um grande político, sem dúvida nenhuma, hoje em evidência. Como é gostoso, né, Sérgio Godinho, a gente recordar de antigamente e ver o que ocorre hoje, com tantas facilidades de comunicação, com tantas e enormes qualidades que têm os senhores vereadores, a gente vê que realmente lá atrás era muito mais gostoso. Se discutia política, falava de política no Bar Petrilli, falava de política no Bar Metrópole, falava ali na esquina maldita do Cine São Nicolau, com o edifício Pérola do lado da Igreja Matriz. Se conversava, se discutia e se analisava. Por isso é que nós ficamos falando francamente, lembrando dessa saudade que esses grandes e estupendos vereadores trouxeram, colaboraram e deram a Birigui esse orgulho de ser chamado Cidade Pérola, o orgulho de todos nós. E vamos ficar aqui, em nome de Birigui Piscinas, sempre falando francamente.